Olá, muito bom dia. Está no ar o Aparecida Interessa ao Brasil e é uma alegria ter a sua companhia, a sua audiência nesta quarta-feira. Quarta-feira Santa, estamos na Semana Maior e muitas cidades vivem com muita fé e tradição este momento especial da nossa fé. Uma delas é a cidade de São João del Rei, em Minas Gerais. E quem traz mais detalhes para a gente de como tem sido as celebrações direto de lá, da cidade histórica, é a Rafaela Lourenço. Bom dia, Rafaela, seja bem-vinda. Bom dia, Gabriele. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Aparecida Interessa ao Brasil. Exatamente, aqui em São João del Rei, a organização da Semana Maior e toda essa programação fica por responsabilidade da Irmandade do Santíssimo. E nessa quarta-feira santa, hoje à noite, então, nós temos o ofício de trevas. Só que quem explica melhor para a gente toda essa simbologia, o que representa, é o vigário paroquial, Padre Javé Domingos da Silva, que é também reitor do Seminário São Tiago. Um bom dia para o senhor, padre? Explica um pouquinho para a gente, o que representa, então, as características da celebração de hoje aqui em São João del Rei. Bom dia. Bom dia a todos. Aqui em São João del Rei hoje, na quarta-feira santa, acontece o ofício de trevas. É um dos grandes diferenciais da nossa Semana Santa. O ofício de trevas é a oração da igreja, a oração dos salmos, a liturgia das horas, só que com a música própria daqui, com a estrutura pré-conciliar. Então, através das orações, dos cânticos, das leituras, nós meditamos o Cristo que é entregue na mão dos pecadores para sofrer o suplício da cruz. Todo aquele drama da traição, da prisão de Jesus é meditado através dos salmos e das leituras. A música é o grande diferencial, porque os responsórios desse ofício são de autoria do padre José Maria Xavier, que é natural aqui de São João, um padre do século XIX, que compôs muita coisa bonita, e também o canto gregoriano, as lições que são cantadas com uma melodia própria, e tudo usando o latim como a língua dessa cerimônia. Então, é uma cerimônia muito bonita, que toca muitas pessoas, que vale muito a pena participar, porque além da beleza estética da música, de tudo aquilo que é o ambiente do ofício, também a profundidade da fé. É chamado de trevas porque existe um candelabro de 15 velas que é colocado lá na igreja e ele vai sendo apagado aos poucos. A cada lição que vai sendo cantada, as velas vão sendo apagadas e só fica a vela do vértice acesa, que simboliza o Cristo. Ela não é apagada. No final de tudo, quando a igreja está totalmente na penumbra, ela é retirada, escondida atrás do altar, como que querendo simbolizar o Cristo que não morre. Ele se apaga por um momento, mas ele volta ao vértice para mostrar a luz que brilha no mundo. E assim, apesar de celebrarmos o Cristo entregue e humilhado, nós já celebramos na esperança de sua ressurreição. E com muitas tradições, aqui em São João del Rei. A gente conversava há pouco, padre, que a cidade fica muito movimentada, são muitos fiéis, turistas também, Mas, assim, um convite para quem vem, para principalmente se fortalecer na fé, não é? Sim, nossas boas-vindas aos turistas são sempre bem-vindos a celebrar conosco esses dias de fé, de devoção. E mesmo quem vem para o turismo, nós acolhemos com o coração muito aberto, porque vem viver o momento mais importante da nossa fé. Então, muito além de ser um espetáculo, é uma celebração, é um tempo de silêncio, é um tempo de oração, de meditação. Então, o sanjoanense, ele vive isso com o coração muito cheio de fé. Então, o turista, que é sempre bem-vindo entre nós, também é convidado a participar conosco no mesmo espírito, celebrando os dias mais importantes da nossa fé, da nossa religião. Muito obrigada pela participação conosco, padre. E a gente reforça também o convite para quem nos acompanha, de que sexta-feira temos o Descendimento da Cruz, a transmissão, ao vivo da TV Aparecida, direto da escadaria de Nossa Senhora das Mercês, a partir das 8h30 da noite. Gabriele, volto com você. Tá certo, Rafaela. Muito obrigada, pelas informações. Um ótimo trabalho para todos aí. E aproveito também para agradecer a você da família dos devotos, porque é graças ao seu sim que a gente consegue levar a tantas pessoas toda essa beleza e riqueza da nossa amada Igreja Católica. Junte-se a nós, é só pegar o seu celular e apontar a câmera para o QR Code que está aparecendo na tela.
E ainda falando sobre a programação da Semana Santa, né? Amanhã demos início então ao Tríduo Pascal. Vamos ver como será a programação por aqui na Casa da Mãe Aparecida. Quem vai trazer as notícias pra gente é a Letícia Ramacher. Bom dia, Letícia. Bom dia, Gabi. Bom dia para todos que acompanham a Aparecida Interessa ao Brasil. Isso mesmo, o santuário já está preparado, então, para esse início do Tríduo Pascal, amanhã, quinta-feira. E amanhã também, logo pela manhã, tem a Missa do Crisma, né? Dando início a essa Quinta-feira Santa. Quem vai contar um pouquinho para a gente dessa programação completa aqui do Santuário Nacional é o missionário redentorista, Padre Guilherme, que está aqui, falar ao vivo com a gente. Bom dia, Padre, seja bem-vindo. Queria então que o senhor falasse para a gente, essa missa do Crisma amanhã, qual o horário, o que ela representa? Bom dia a todos que nos assistem. Amanhã, pela manhã, nós nos reuniremos com o administrador apostólico aqui da Arquidiocese, Dom Orlando, todos os sacerdotes da Arquidiocese de Aparecida, também os que vivem e trabalham aqui, diante do arcebispo, renovarão as suas promessas sacerdotais e também nessa celebração o senhor bispo consagra o Santo Crisma, abençoa o óleo dos enfermos, também dos catecúmenos, que serão depois utilizados durante todo o ano para a administração dos sacramentos. Essa celebração, portanto, da unidade do presbitério de toda a diocese em torno do seu pastor, para juntos iniciarmos assim o Tríduo Pascal. Também na quinta-feira, amanhã, a tradicional missa, comumente chamada de lava-pés, mas mais especificamente a missa da instituição da Eucaristia. Aqui no santuário nós celebraremos às 20 horas esta missa já na tarde desta quinta-feira, lembrando o momento em que Nosso Senhor institui o sacramento da Eucaristia e também do sacerdócio. E assim iniciamos o Tríduo Pascal, esses 3 dias em preparação mais próxima para a Páscoa do Senhor. E na Sexta-feira Santa, queria que o senhor falasse que é um dia também de muito silêncio, né? Como que vai ser a programação logo pela manhã aqui no santuário? Logo às 9 da manhã aqui no santuário nós teremos a celebração da Via Sacra, nesse caminho com Jesus rumo ao Calvário. Depois, ao longo do dia, diversas outras celebrações temáticas, as dores de Nossa Senhora, até às 15 horas, a celebração da Paixão, quando a igreja solenemente se recorda da paixão e morte do Senhor, onde nós também veneramos o Sagrado Lenho da Cruz. Às 15 horas, então, aqui no santuário, nós nos reuniremos para esta celebração. Lembrando que na sexta-feira não tem missa, é só celebração. Em lugar nenhum do mundo, se celebra a Santa Missa na Sexta-feira da Paixão. Embora recebemos a comunhão, que foi consagrado no dia anterior, não se celebra a missa na Sexta-feira Santa. Apenas uma celebração com as leituras, a oração universal e a veneração da Santa Cruz. E só para a gente encerrar, no sábado? No sábado santo, durante todo o dia, a igreja permanece em silêncio, recolhimento, meditando no sofrimento e na morte de Jesus que celebramos, mas sobretudo na sua descida à mansão dos mortos, aguardando a ressurreição. E depois, na noite do sábado, nós temos a Vigília Pascal. Aqui no santuário, às 20 horas, nós nos reuniremos para, depois de abençoado o fogo, acendermos o círio pascal e darmos início a esta que é a mãe de todas as vigílias, a grande vigília da ressurreição, quando se rompe o silêncio e nós com alegria anunciamos a ressurreição do Senhor. Perfeito, Padre. Muito obrigada pela participação, por passar os detalhes. Um ótimo tríduo para o senhor. Muito obrigado, muito obrigado. E convidamos a todos os nossos assistentes que venham também celebrar conosco. Você que não puder estar no santuário, não deixe de participar da programação na sua paróquia. Lembrando sempre que é um tempo santo. Não é um grande feriado, mas é um tempo santo de oração, meditação e celebração. Perfeito, muito obrigada. Então, só lembrando também que essa celebração do Tríduo Pascal é uma celebração única. Começa amanhã, na quinta-feira, e vai até o sábado. Outros detalhes ao longo da nossa programação aí com todos vocês. Gabi. Muito obrigada, Letícia, Padre Guilherme, pelas informações. E aqui no programa a gente continua trazendo as notícias da igreja, mas agora na nossa parceria com a CNBB. E a gente já está com ele, o Luiz Lopes Júnior. Bom dia, Luiz. Seja bem-vindo. Olá, Gabriele. Bom dia para você e para todos que nos acompanham
Aqui no Aparecida Interessa ao Brasil, o primeiro destaque de hoje está relacionado à espiritualidade desta semana mais importante para nós católicos. No site da CNBB temos um post que reúne algumas meditações oferecidas pelos bispos para esta semana central para a liturgia e a fé da Igreja. Os bispos aprofundam os significados das celebrações, sobre a força redentora da entrega de Jesus em sua paixão e morte e a importância de participar ativamente desses dias nas comunidades e paróquia. Vale a pena a leitura desses artigos sobre a Semana Santa. E em nossas redes sociais teremos uma cobertura especial das diferentes celebrações da Semana Santa pelo Brasil. É só acompanhar no Instagram, @CNBB Nacional. Também é destaque no portal da Conferência dos Bispos a saudação da presidência da CNBB ao cientista brasileiro Carlos Nobre e aos bispos latino-americanos que foram nomeados pelo Papa Leão XIV como membros do Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral da Santa Sé. Além do Carlos Nobre, foram nomeados Dom Lizardo Estrada, que é bispo auxiliar de Cusco, no Peru, e secretário-geral do CELAM, o Conselho Episcopal Latino-Americano. E ainda Dom Rogério Cabreira Lopes, arcebispo de Monterrey, no México. Então, a CNBB saudou os 3 nomeados aí para o Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral, destacando para o Carlos Nobre, que é um motivo de profundo orgulho para o Brasil e para toda a comunidade científica internacional. Os bispos destacaram a dedicação dele em promover o cuidado da casa comum como testemunho eloquente de compromisso com a vida, a justiça e a dignidade humana. E para finalizar, faltam 15 dias para a 62ª Assembleia Geral da CNBB. A partir do dia 15 de abril, os bispos estarão reunidos aí no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida para 10 dias de convivência, celebrações e de reflexão sobre a missão da Igreja em nosso país. O tema central desta Assembleia diz respeito às diretrizes gerais da ação evangelizadora e em nosso portal da CNBB temos um hot site, é uma página especial com as principais informações da Assembleia dos Bispos e ali é possível acompanhar a cobertura completa desse encontro. Então ficamos aí na expectativa para a Assembleia Geral e seguimos celebrando os passos desta Semana Santa rumo à grande festa da Páscoa. Gabriele, até a próxima, um forte abraço. Próxima, Luiz, um forte abraço para você também. E agora a gente vai trazer mais um destaque aqui para você, porque já está disponível o 7º episódio do podcast Economia e Moradia da Rádio Aparecida. E quem vai trazer os detalhes é a Fernanda Prado, ela que é jornalista aqui da Rádio Aparecida. Não é isso, Fernanda? Bom dia! Oi, Gabi, bom dia para você, a todos que nos acompanham. Pois é, o último episódio do podcast Economia e Moradia já está disponível. Ao longo de 7 episódios, nós refletimos sobre o direito à moradia e sempre seguindo esse método pastoral que é proposto pela campanha da Fraternidade, Ver, Iluminar e Agir. E nesse último episódio, nós queremos orientar cada cristão a seguir e a transformar a realidade, especialmente a realidade daqueles que ainda não têm um teto. Por isso, nós apresentamos exemplos que mostram que é possível enfrentar o déficit habitacional. Um desses exemplos são as experiências de autogestão. Nesse formato, a proposta é justamente colocar nas mãos dos próprios moradores a gestão dos recursos de uma determinada moradia, de uma determinada comunidade. E para entender como esse modelo funciona na prática, nós ouvimos a Evanisa Rodrigues, que é integrante da União Nacional por Moradia Popular. Também nesse último episódio, nós ouvimos o Eduardo Brasileiro, ele que é educador popular, articulador da economia de Francisco e Clara e também atua na formulação e no acompanhamento de políticas públicas. E Eduardo Brasileiro nos faz um convite para que, enquanto igreja, possamos caminhar juntos ao lado aí dos movimentos sociais, principalmente daqueles movimentos sociais que lutam em prol do direito à moradia. Nós vamos acompanhar agora um trechinho da fala desses 2 entrevistados. Existem experiências no mundo, né? Já existiam outras experiências que a gente foi conhecendo, que a gente faz a autogestão. O que é autogestão? É muito simples de explicar. É o recurso ser administrado por quem vai morar. Naquela comunidade de 100, de 150 famílias, até em grupos menores ou maiores, elas vão administrar o recurso público, buscando terreno, fazendo o projeto, controlando a construção, comprando os materiais,
contratando os profissionais necessários para a produção, assistência técnica e também colocando a mão na massa no mutirão. É preciso que a igreja assuma o seu lugar de estar ao lado dos movimentos sociais. Por quê? Tem uma coisa que a gente, às vezes, não tem muito conversado, mas é importante. As pastorais sociais, elas fazem um trabalho de movimento social, às vezes. Mas elas precisam entender que não existe uma fronteira entre a pastoral social e o movimento social. A pastoral social tem que ser movimento social com os outros movimentos. Bom, todos os episódios do podcast Economia e Moradia já estão disponíveis nas plataformas de áudio, também em a12.com/rádio. Para você que quer acompanhar aqui pela Rádio Aparecida, o último episódio vai ao ar hoje, a partir das 11 horas da noite, no programa Com a Mãe Aparecida. Gabi, eu volto com você. Muito obrigada, viu, Fernanda, pelas informações e parabéns pelo trabalho. E é isso, o programa de hoje fica por aqui, mas olha, quero lembrar que amanhã, quinta-feira e sexta-feira santa, não haverá o programa Aparecida Interessa ao Brasil. Você fica com as centrais do nosso jornalismo, trazendo todos os destaques do Tríduo Pascal aqui na Casa da Mãe Aparecida. Então, espero você na central de amanhã, a partir das 11h35. Um forte abraço e até mais.